Pronto, a partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Bom dia a todos e todas. Solicito que aqueles que começaram a colocar o nome antes do início da gravação, que coloque novamente, para que não haja o risco de não ser registrado. Agradeço a participação de todos. No momento, nós estamos com 37 alunos presentes, ou seja, um número muito pequeno de participação para 4 primeiros. Não dá uma sala completa se nós contarmos que tem uma média aí de 36, 37, nós estamos com uma sala agora 36, 37 comigo, 36 alunos presentes. Com a entrada da Vitória, nós completamos uma sala. Não gostaria nem de saber onde é que estão o restante dessas 3 salas. Justifica, assim, as respostas que eu tenho recebido no formulário. Como sempre, eu inicio a aula com sermão. Toda a aula, toda a live, eu inicio cobrando aqueles alunos que estão respondendo sem nenhum critério. De 54 alunos que responderam, acho que 3 zeraram e uns 4 acertaram uma questão e alguns acertaram 2 questões. Então, de 10 pontos possível, 1 ponto, eu considero que essa atividade não foi feita. Na minha concepção, o aluno que acertou uma questão e não me questionou, não demonstrou dúvida, ele simplesmente quer se livrar da mãe e dizer que enviou a questão e não receber a reclamação de atividade não entregue. Mas eu considero essa atividade não realizada. Então, quando eu faço a anotação de quem fez, quem está abaixo de 3 acerto, 2, 1, 0, eu considero como se não tivesse feito a atividade. Então, se você recebeu o e-mail de feedback que eu enviei alguns minutos atrás, e consta lá 0 acerto, 1 acerto ou 2 acerto, saiba que Professor, essa como não tendo sido realizada. professor, Oi, eu pode vou ter falar que também. desligar aqui só 15 minutos, porque como que meu Wi-Fi tá ruim, o homem tá aqui arrumando, é rapidinho, tá bom? Tudo bem. Se caso você for retornar, pede para alguém me avisar, se caso eu não perceber aqui. Então, Tá avisa para um bom, colega me avisar aqui. tá bom. Então, é isso, gente. Aqueles que não estão realizando as atividades ou estão realizando de qualquer forma, eu peço aí que reconsidere, porque no final, vocês terão aí no terceiro bimestre, uma nota vermelha, aí vão questionar, mas Ari, eu fiz tudo. Ok. De que forma foi feito? Então, não é porque nós estamos à distância que a qualidade não é levada em conta. Se você está fazendo de qualquer jeito, saiba que vão ter qualquer nota. Qualquer nota, lembrando que 0 também é nota. Só antes de iniciarmos a aula, lembrar todos que hoje, às 15 horas, nós temos a nossa eletiva, nosso encontro está acabando, os nossos encontros sobre a eletiva, pelo menos a parte de discussão, depois vai ter a parte aí de elaboração de atividade. Mas essa parte de participação, hoje é nosso penúltimo, antepenúltimo encontro, né? Tem o encontro próximo, que será o conto 9, e por último, que é a finalização lá do conto 10. Mas não chega a ser um conto, é um apanhado, uma finalização aí do livro. Então, eu convido a todos que façam as suas postagens lá no Pedret, porque já está acabando o bimestre, e lembrando que vai valer nota para o segundo, terceiro e quarto bimestre, ok? Na nossa última aula, nós falamos sobre a Idade Média, ali os primórdios da Idade Média, e eu falei para vocês que eu ia fragmentar essa aula em 2 partes. Na verdade, observando o currículo, nós retomaremos ela no quarto bimestre, o início do quarto bimestre, nós vamos retomar
o finalzinho da Idade Média, ali com as cruzadas e o renascimento comercial e urbano. Então, eu vou finalizar aqui a parte central ali sobre o feudalismo, dou uma introdução sobre a crise do feudalismo e na nossa próxima aula, primeira aula do quarto bimestre, eu finalizo a Idade Média com o renascimento comercial e urbano e a formação dos estados nacionais, ok? Eu vou começar a apresentação. A partir de agora, eu solicito a vocês que, como sempre, se caso alguém solicitar a participação na aula e pelo certo, depois de 15 minutos, não deveria permitir mais a entrada de ninguém, mas eu não costumo fazer dessa forma e acabo, com exceção daqueles que chegam muito tempo depois, que aí não vai ficar com presença. Então, após as 11h20, aquele aluno que entrar não ficará com presença na aula. No entanto, salve aqueles que justificaram, que é o caso da Jamile, que está com um probleminha lá e está com o técnico resolvendo a questão da internet dela, ok? Então, a partir de agora, se caso alguém solicitar para entrar, vocês me avisem, porque às vezes eu não percebo aqui. Outros sim. Alguns alunos fazem as perguntas por estar com problema no microfone, por estar com algum problema de não poder expressar oralmente, faz a pergunta pelo chat. Eu solicito aí os colegas, os líderes de classe, se houver que alguém solicitando ali ou perguntando alguma coisa durante a apresentação pelo chat, transmitam para mim, porque às vezes passa batido e eu acabo só vendo isso depois que a aula termina. Então, se tiver algum questionamento, alguma dúvida que o colega não possa transmitir pelo microfone, vocês, por gentileza, qualquer um aluno tenha disponibilidade, pode fazer esse questionamento pelo microfone para mim, por favor. Só para nós nos situarmos, devolutivo da aula anterior, tema Idade Média e a formação da sociedade feudal. Então, eu dividi em formação da formação da sociedade feudal e as características dessa sociedade, que será o tema dessa aula de hoje. Esses são os objetivos e as habilidades nós já tratamos na aula anterior. Falamos sobre o conceito de feudo, que é um modo de produção que vigora na Europa durante a Idade Média, que se caracterizou pelas relações servil de produção. O feudalismo vem da fusão das duas culturas, germânica e romana. Falamos sobre a participação de cada uma delas na formação da sociedade feudal, a parte de comitatus, que vem de uma tradição germânica, e o colonato, que vem da participação romana. E aí, a fusão dessas duas ideias vai dar origem ao feudalismo, que é organização dos feudos baseou nessas duas tradições, germânica com comitatus, e a origem do colonato pelos romanos. Feudalismo, aí tem aí a contribuição romana, como já falamos na aula passada, só para situar, para que vocês não percam o fio da meada. As vilas romanas, os senhores que abandonam a cidade, eles voltam lá para os seus latifúndios, as grandes propriedades, dando origem aos feudos medievais. E nas contribuições bárbaras, a atividade agropastoril, a atividade básica desse povo. Então, vão fundir aí essas duas ideias para formar o feudo, colonato e o comitatus. A organização do feudalismo era imensa propriedade rural, governada pelo senhor feudal, terra era um prestígio, status, fonte de riqueza, e a economia era monetária de subsistência. Isso nós vamos aprofundar um pouquinho mais hoje.
O feudo era dividido em três, como já falamos: manso senhorio, que era a terra onde ficava o castelo e as terras exclusivas do senhor; manso servil, que eram as terras cultivadas pelos servos; e as terras comunais, que eram uma espécie de bosque, pastos e lagos, que eram usados por todos. Lembrando que a caça era uma exclusividade dos nobres, dos senhores feudais. Está aí a foto de um feudo, castelo lá em cima, com o manso senhorio, manso comum e o manso servil à direita de quem olha. Então, falando sobre organização social, eu dei um breve relato, e nessa aula nós nos aprofundaremos nesse tema. Vivia o teocentrismo, Deus era o centro do universo, Deus era a explicação para todas as coisas. Isso vai prevalecer em toda a Idade Média e vai modificar um pouquinho com o início da Idade Moderna, onde aí nós vamos ter o antropocentrismo, onde o homem vai passar a ser a medida de todas as coisas. Mas aí é assunto para próximas aulas. Dentro dos questionamentos, lembrando que eu não estou fazendo a correção questão a questão, porque alguns alunos ainda não responderam, alunos que estão fazendo a recuperação, eles estão terminando a recuperação para depois fazer as atividades do terceiro bimestre, então eu não estou fazendo a correção de todas, então eu só vou discutir um pouquinho com vocês a única questão que eu tinha colocado, que era manuscrita, que era dissertativa, a qual vocês tinham que escrever a sua resposta. Lembrando que todos aqueles que realizaram as atividades receberam um e-mail com as respostas. Ali tem as respostas de cada uma e a explicação porquê da resposta correta, ok? Então, se alguém não recebeu o e-mail, é porque está digitando, está colocando o e-mail errado. Então, verifica aí na hora de realizar as atividades se vocês estão colocando o e-mail corretamente. Volto a dizer que eu mandei esse feedback faz aí por volta de 30, 40 minutos, então talvez vocês não tenham visto ainda, mas dá para vocês conferir após a aula. Qual a diferença entre as obrigações de um vassalo e as do servo na sociedade feudal? Então, nós vamos ver ali duas forma de servidão, de certa forma, ambos são servos, lembrando que o vassalo é um nobre que tem obrigações para com seu senhor, e o servo, ele tem obrigação com o senhor feudal também. Então, mas há uma diferença entre esses dois. Servo tem uma característica e vassalo tem outra. Qual era essa característica? Realizando uma breve comparação entre esses dois tipos de relação social, notamos que vassalo tem como obrigação proteger militarmente e explorar economicamente as terras a ele doadas, através de uma organização de uma nova propriedade feudal. Então, o vassalo, ele é um nobre que recebe uma propriedade de um outro nobre e ele tem uma obrigação de proteger esse território militarmente e explorar economicamente essas terras. A terra que ele recebe não é dele. O vassalo, ele não pode vender o seu feudo quando quer. O senhor, aquele sucerano que concede esse feudo, pode retirar esse feudo a qualquer momento, se caso esse vassalo não cumpra com as suas obrigações. Em contrapartida... Professor, Oi. Se, por exemplo, esse vassalo, antes dele se tornar um senhor feudal e ter emprestado, entre aspas, ele podia ser um servo, tipo... Não. Vi outro senhor feudal... É nobre, não? É um nobre. Normalmente, em cidade então, ele já era um nobre. Já é. Ele nasceu dentro da nobreza e ele vivia ou no feudo do pai ou nos territórios do seu pai, só que não tinha um feudo próprio. Então, ele poderia servir
como um cavalheiro, como alguém da nobreza, mas ele não tinha um feudo dele propriamente dele. Então, lembrando que dentro dessa organização, as terras ficavam sempre para o irmão mais velho, que era o primogênito, e os demais irmãos recebia um território lá do pai e era uma espécie de vassalo, de um nobre que devia obrigação a outro nobre, ok? Então, era dentro da nobreza. Nessa sociedade, nós vamos ver daqui a pouco que ela não há mobilidade social. Então, você nascia em uma camada e você morria nessa camada. Uma vez nobre, sempre nobre. O nobre, por mais decadente que ele tivesse, por mais pobre e miserável que caísse a situação dele, perdesse seu território, ele permanecia nobre, porque era uma condição de nascimento, e o servo era sempre servo. Isso só vai mudar no final da Idade Média, quando vai surgir uma nova classe social chamada de burguesia. Mas, nesse período que nós estamos falando, é uma sociedade estamental, sem mobilidade social. Ela era estática. Quando fala assim, uma sociedade estamental, está em estamento, está em camada. Vocês lembram da pirâmide? Se eu não me engano, eu coloquei ela novamente. Mas está lá a pirâmide, e dentro dessa pirâmide só havia uma mudança no topo da pirâmide, que alguém da nobreza chegava a clero. Então, se eu não era lá o primogênito, se eu não era o filho que ia herdar a terra do meu pai, muitas vezes esse nobre ia para o clero, ia servir lá a igreja, até mesmo para uma questão de status, de ser dono de um feudo, de cuidar de uma terra, uma vez que a igreja também tinha os seus feudos. Então, nesse momento que nós estamos falando, o clérigo, as instituições religiosas, ou melhor, os líderes religiosos, não se dava por uma questão de fé, como se dá hoje lá, que hoje você pode ter um padre, e esse padre pode chegar a bispo e até ser papa. Vai ser caracterizado por uma questão hierárquica, mais voltada pelo seu desenvolvimento, vai se destacando, e aqueles padres que vão se destacando vão sendo meio que promovidos dentro do ministério. Nessa época, não. O alto clero era composto pela nobreza, e o baixo clero, que eram os monges beneditinos, aqueles monges mais os chamados clero secular, aquele que vivia com as pessoas, os padres, esses vinham das classes mais pobres, porque ele não tinha tanta autoridade, e a função do clero secular era celebrar as missas, a organização era um poder mais local, mais voltado para religioso do que político. Então, só retomando, em contrapartida, o servo dispõe da sua força de trabalho para organizar a produção agrícola da propriedade em que vive. Além de trabalhar nas terras, esse mesmo servo tem que obedecer às ordens e pagar os tributos estabelecidos pelo nobre que detém a propriedade das terras feudais. Então, o servo ele não tem privilégio algum. A única função do servo é trabalhar a terra que a ele lhe foi atribuída. Não só a terra dele, como a terra do Senhor, e cumprir as obrigações servis. Ok? Mas aí, no decorrer da aula, vai surgindo algumas questões que está dentro do mesmo contexto que nós podemos retomar. Ok? Idade Média, a sociedade feudal, características sociais, econômicas, políticas e culturais. Só um minutinho aqui, gente. Espera aí. Ou a impressão minha? Isso. Isabela. Seja bem-vinda, Isabela. Perdeu a hora, né? Olá. Então, vamos à aula de hoje, propriamente dita. Após essas aulas, o educando deve estar apto a reconhecer os fenômenos, fatores históricos e sociais a partir da análise comparada de mapas, considerando as suas dimensões temporais
espaciais, identificar as principais características de um processo histórico de constituição e transformação e uso dos espaços urbanos. Então, nós estamos falando de um processo de transformação histórica. Eu sempre falo para vocês que, apesar da história sempre ser caracterizada de forma de uma linha de tempo, sempre lá no início da aula, nós começamos fazendo uma linha de tempo, eu sempre digo que não há ruptura nesse processo histórico. Lembra lá de como nós começamos a nossa linha de tempo. Lá na pré-história, aí vem paleolítico, neolítico, depois vem a Idade Antiga, chegamos à Idade Média, depois vem a Idade Moderna. Você não deita na pré-história, na Idade da Pedra, e acorda na Idade da Pedra Polida. Você não sai da Pedra Polida e acorda um homem da Idade Antiga. O cara não foi deitar na Idade Antiga e acordou na Idade Média. Não, é um processo histórico. As transformações vão ocorrendo no decorrer de uma sociedade, e aí vai ter os marcos. Esses marcos históricos, olha, a partir daqui deu-se início a tal período. Então, a pedra lascada, quando o homem começa a polir a pedra, esse homem, só um minutinho, Zangoff, não sei quem é, mas chegou. Eu fico doido com essas imagens de anime, que eu nunca sei quem é. Manda mensagem, eu fico perdidinho. Então, em um processo histórico, normalmente tem os marcos. O marcos da pré-história para a pedra polida quando o homem começa a polir a pedra e trabalhar. Do Neolítico para a Idade Antiga, a descoberta do metal. Da Idade Antiga para a Idade Média, queda do Império Romano do Ocidente. Da Idade Média para a Idade Moderna, queda do Império Romano do Oriente. E assim sucessivamente. Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a queda da Bastilha na Revolução Francesa. E assim sucessivamente. Existe marco, mas essas transformações vão ocorrendo em um decorrer de tempo, em um espaço de tempo, essas mudanças vão ocorrendo, e é isso que acontece com a Idade Média. Então, as habilidades estão de acordo com os objetivos, que é reconhecer os fenômenos históricos, identificar as principais características de um processo histórico, e agora nós vamos, novamente aqui, retomar a questão da sociedade feudal. Então, o castelo, ele é o símbolo do período feudal. No início, esses castelos eram construídos de forma simples, de madeira, depois eles passam a ser construídos de tijolos, pedras, e até transformar-se em fortaleza do senhor feudal. O castelo, além de um símbolo de poder, ele funcionava como uma fortaleza em tempos de guerra. Normalmente, nesses castelos, ele era cercado por fossos. Nesses fossos tinham jacaré, sei lá, colocavam animais dentro desse fosso para impedir que alguém passasse a nado, invadisse a nado, e normalmente uma ponte elevadiça. Quem assiste os desenhos do Pica-Pau, quem assistiu, lembra que tinha lá sempre lá o abaixa a ponte, sobe a ponte. E quando abaixava-se a ponte, essa ponte, ela servia meio que como um portão, né? Ela fechada, impedia a entrada no castelo, e quando você baixava a ponte, ela servia como uma espécie de ponte para que as pessoas adentrassem o castelo. Então, nós falamos no começo na Alta Idade Média, que vai do seu início até mais ou menos o século X, e a Baixa Idade Média é a que vai do século X ao século XV. Nessa Baixa Idade Média é que vai acontecer
as transformações no sistema feudal. As mudanças ocorrem nesse período que vão transformando essa sociedade, vão modificando essa sociedade. Então, a estrutura política do sistema feudal. O Estado era organizado política e socialmente, juridicamente ocupando um território, definindo onde a lei máxima era a Constituição, um Estado soberano sintetizado pela máxima, um governo, um povo e um território. Essa é a ideia de Estado que nós temos hoje. Mas, na Idade Média, no momento que nós estamos falando, nós não tínhamos esse Estado enquanto um território único, era fragmentado. A Europa feudal, ela era dividida em pequenos reinos, em feudos, em ducados, marcados, principados e assim por diante. Não havia o Estado como organização política, social, jurídica, ocupando um território definido, onde a lei máxima é uma Constituição, que é o que nós temos hoje. É o que vai acontecer na nossa próxima aula, quando nós vamos falar das formações dos Estados nacionais. Na Idade Média, a estrutura política do sistema feudal era descentralizada politicamente. A inexistência do Estado. Não havia um poder estatal, não havia um rei que comandava todo um território. Era o poder local dos nobres. Cada nobre, ele era responsável pelo seu feudo. E no feudo, ele estabelecia os seus acordos, as suas leis. A lei não era escrita, nós tratamos na aula passada, que era uma lei por tradição. Então, normalmente, o julgamento se dava de acordo com a cara do freguês. Se era um nobre que matou um servo, a punição era uma. Se um servo se voltasse contra um nobre, lógico que a punição seria bem maior, seria bem mais dura. Os senhores feudais eram ligados politicamente pelo sistema de sucerania e vassalagem, que se originou no comitatus, como eu já falei. Então, o senhor lá, o vassalo, ele tinha obrigações para com seu sucerano. Em época de guerra, esse vassalo, ele tinha que formar um exército, ou aumentar o exército, né, porque ele já tinha lá a sua guarda, e ali ele reorganizava um exército e apoiava aquele a quem era o dono de direito das terras. A relação de lealdade entre guerreiros e seu rei, existente nos povos germânicos que ocupavam o Ocidente no início da Idade Média. Então, tinha essa questão de lealdade, o guerreiro, o nobre, o cavaleiro, ele tinha certas regras, que era uma questão de honra. Então, esse sistema se dá por um sistema de lealdade. Eu tenho que ser leal ao meu senhor. Eu tenho que ser leal àquele a quem eu jurei fidelidade. Como eu falei, o castelo era a resistência do senhor feudal. Até o século XI era construído de madeira. Mais tarde passou a ser construído de pedra em lugar elevado, cercado por muralhas e fosso. Então, essa era o símbolo do poder. Aí nós vamos falar da sociedade novamente. Sociedade feudal, o clero. Em algumas imagens, no topinho da pirâmide vai estar o rei. Mas, lembrando que o clero e os nobres, apesar de estar dividida em dois estamentos, ele é um só. Se nós formos parar assim, para pensar mais drasticamente, assim, o clero e a nobreza eram um único estamento. Então, nós tínhamos aí, basicamente, dois estamentos
básico, que era os servos e os vilões, e os nobres e o clero. Lógico que aí vai, dentro desse estamento que é de nobres, havia divisão, porque o clero era os representantes de Deus na terra. Lembrando, o sucerano é o nobre mais poderoso e o vassalo, um nobre menos poderoso, um nobre que ele tem obrigações para com seu sucerano. Ok? A sociedade estamental, de ordem estratificada, mobilidade social quase inexistente, o poder exercido pelos nobres e o clero. Então, havia uma mobilidade entre a nobreza e o clero, mas eu mesmo não conheço nenhum fato histórico que alguém que saiu de servo e virou um nobre. Não conheço. Reorganização social. Sociedade rural dividida em 3 estamentos, já falei. Clero, aqueles que rezavam. Nobre, aqueles que lutam. Campesinato, ou aqueles que trabalham. O camponês, o colono em si. Os grupos sociais eram divididos em reis, nobre, clero, cavaleiro, dentro da nobreza. Os grupos sociais são divididos em o rei, os reis, nobre e o clero, cavalheiros e senhores, soldados, camponeses e servos. Então, o soldado raso, aquele sem patente, ele está aqui na mesma camada social dos camponeses e servos. A nobreza era dividida em alta nobreza, duques, condes e marqueses, baixa nobreza, barões, visconde e cavalheiros. Então, essa baixa nobreza, normalmente, aqueles que iam servir como vassalos. Apenas a alta nobreza tinha direito de enfeudar, fornecer feudo a outros nobres. Ou seja, a alta nobreza, um duque, poderia conceder terras a um outro nobre, fazer com que esse nobre seja seu vassalo. Os barões, viscondes e cavaleiros não tinham esse poder. Um texto da época medieval. O próprio Deus quis que entre homens alguns fossem senhores, outros servos, de modo que os senhores venerem e amem a Deus, e que os servos amem e venerem o seu Senhor, seguindo temporais com amor, apreensão. Senhores, tratai vossos servos de acordo com a justiça e equidade. Então, um bispo católico, ele escreve esse texto, onde ele vai dizer, olha, quem somos nós para questionar o divino? Se Deus, o Todo-Poderoso, quis que nascesse entre os homens alguns que fossem senhores e outro que fossem servo, conforme-se. Então, não adianta lutar. É uma questão de conformidade. Repetir aqui a imagem do castelo. Os torneios eram competições disputadas pelos cavaleiros ou nobres em época de paz. Torneio ou justas desapareceram no século XVI. Então, quando não havia guerra, eu tenho que manter meu exército, eu tenho que manter os meus cavaleiros aptos para a guerra. Então, eles organizavam um torneio. Existe um filme chamado Coração de Cavaleiro. Tem alguns filmes que tratam desses torneios, que era disputado por nobres. Lembrando que, nessa época, montar a cavalo era uma atividade de nobre. Um servo não andava montado a cavalo. Ok? Pode ver quando tem alguns filmes... Professor, Oi. uma pergunta. Tinha gente que morria nesses torneios? Sim, eram torneios violentos. Era você, apesar de eles terem armadura... Oi? Então por que eles faziam? Não existem pessoas que morrem em lutas livres? E eles não fazem? Sim. Não tem pessoas que ficam aí, tempos depois, doentes, por causa das competições?
Era mais ou menos a mesma coisa. Era uma atividade, um esporte considerado por eles. Então, eles usavam as proteções, usavam toda essa armadura tal, e a função aí era derrubar o cavaleiro do cavalo. Contava-se ponto cada vez que acertava, e esse negócio era de madeira, então a intenção não era espetar, não era matar, era só derrubar do cavalo. Lógico que numa corrida dessa era comum o cara cair e ficar aleijado ou até mesmo morrer. Mas, assim como todo esporte, há risco. Era um esporte para eles nesse momento. A caça era uma atividade importante na vida do senhor feudal, propiciava a carne para alimentar e exercício físico. Isso era privilégio dos nobres. Então, além dos torneios, eles utilizavam as caças como uma forma de exercício físico, de manter-se ativo. Normalmente, esses senhores feudal tinham lá o seu servo para ir buscar, atirar, e o cachorro buscava a caça, senão o servo buscava, porque certas atividades não eram dignas de um nobre, mas a caça era um deles. Então, era muito comum servo ser condenado à morte por ser pego caçando. Nos filmes de Robin Hood, tem um deles mesmo que inicia com ele defendendo um servo que foi pego caçando nas terras do Senhor. Então, a caça era atividade proibida para o servo. A vida dos nobres, a guerra privada, era uma guerra travada entre senhores feudais. O motivo dessas guerras era uma ambição de conquista, feudos ou espírito belicista dos senhores feudal. Ou seja, às vezes acontecia guerra entre senhores feudal para tomar o território, ou por alguma disputa qualquer entre eles, alguma desavença entre esses senhores, acabavam tendo as chamadas guerras privadas, que era de senhores entre senhores, e o espírito belicista era a ideia de alguns senhores feudal que eram voltados para a guerra e estavam sempre em conflito com outros. Curiosidades históricas, a igreja procurava impedir as guerras privadas, servindo-se de dois expedientes. A paz de Deus, que punia os que violavam os lugares de adoração e roubassem os pobres, e a trégua de Deus, que proibia a luta desde o anoitecer da sexta-feira até o amanhecer da segunda. Em época de plantio, de colheita, quem desobedecesse era excomungado. Então, a igreja criava ali, você vê a igreja impondo a sua autoridade para impedir essas guerras. Então, a paz de Deus, lugares sagrados, lugares onde tivesse período de adoração, igreja ou algo voltado para adoração, era proibido a guerra nesse lugar. E tinha a trégua de Deus, que era a proibição no anoitecer da sexta até o amanhecer da segunda, nesse final de semana, não podia haver guerra. E em época de colheita, a mesma coisa. Se caso um nobre desobedecesse e atacasse, esse era excomungado. E naquele período, ser excomungado era ser mandado diretamente para o inferno. A cavalaria era um código de honra, de conduta, de comportamento dos cavaleiros medievais, de caráter militar e religioso. A cavalaria, além de influência cristã, recebe influência germânica e sarracena, que aí é do povo árabe. Sarraceno era um nobre árabe. Exaltava a ideia do cavaleiro bravo e fiel, generoso defensor dos oprimidos. A educação de um cavaleiro passava por 3 etapas: pajem, escudeiro e cavaleiro. Então, pajem era aqueles que carregavam as armas, que ajudava um cavaleiro. O escudeiro, uma espécie de defensor, aquele estava também sempre ao lado de um cavaleiro, e o cavaleiro em si. As principais ordens de cavalaria foram os templários. Esses templários eram aqueles que defendiam os códigos
a Terra Santa, as ideias de um corpo de cavaleiros cristão, hospedaleiros, aqueles que hospedavam, que tinha por ordem defender em época, proteger tanto os mais fracos como a igreja em si, e a ordem teutônicas. Então, eles tinham os 10 mandamentos do cavaleiro, que era acreditarás em tudo que a igreja ensina, e observarás todos os teus mandamentos. Protegerás a igreja, terceiro, defenderás os fracos, todos os fracos. Quarto, amarás os pais, o país onde nasceste, jamais retrocederá ante o inimigo. Então, se tiver que morrer, que morra como um cavaleiro, como um guerreiro, e jamais retroceda. Sexto, farás guerra aos infiéis até exterminar. Aí é chamada Guerra Santa. Então, não é só a jihad dos árabes, que nós conhecemos hoje, que é chamada de Guerra Santa. Isso começa lá na Idade Média com a Igreja Católica. Cumprirás com teus deveres feudais, se estes não forem contrários à lei de Deus. Então, você tem que cumprir com as ordens do senhor feudal, com seus deveres de um feudo, mas nunca voltar-se contra o próprio Deus. Nunca mentirás, serás fiel à palavra empenhada. Então, é a ideia de palavra de cavalheiro, acordo de cavalheiro. Quando havia um acordo de cavalheiro, não poderia ser quebrado. A palavra vale mais do que o papel. Serás liberal, generoso com todos. Serás defensor dos direitos do bem contra a injustiça e contra o mal. Os camponeses e servos da gleba não eram escravos, mas estavam presos à terra, não podiam ser vendidos separados dela. Quando um feudo era transferido a outro, o servo da gleba também era transferido. Olha, o conceito da palavra, a palavra escravo em si, não era atribuída a um servo porque ele não podia ser vendido. Não era vendido como propriedade, como os escravos africanos foram. Mas o servo ele estava preso à terra. Quando o sucerano tirava um feudo de um vassalo, passava para outro, todos aqueles que viviam naquele feudo eram transferidos junto, ok? Então, você não podia mudar. Eu não gostei, eu ando meio desanimado e eu vou mudar de feudo. Eu vou mudar de um feudo para outro. Então, eu vou sair do feudo X e vou para o feudo Y. Não era permitido. Você estava ligado à terra a qual você servia. Então, você não era escravo, mas também não era livre para ir a hora que quisesse. Os vilões eram habitantes das vilas. Os vilões eram mais privilegiados social e economicamente do que os servos. Alguns estavam dispensados das dívidas, outros pagavam ao senhor uma parcela de sua produção, como se fosse um meieiro. Mas os vilões, eles não estavam presos ao servo. Normalmente eles viviam nas vilas, que a cidade ela não desaparece por completo. Havia os vilões, havia os locais onde havia ali um pequeno comércio, havia ali apesar de ser raro, mas existia nesse período. E esses que habitavam nesses vilões, eles tinham obrigações para com o senhor, dono da propriedade da terra em si, mas não tinha essa dependência direta com o senhor. E é desse grupo que vai sair os primeiros burgueses, os primeiros que vão enriquecer com a mudança ali econômica, quando vai começar, de fato, o comércio no final aí da Idade Média. Então, a estrutura econômica do sistema feudal é agropastoril, escassez de moeda, de trocas ou natura,
feudo autossuficiente e comércio local. Então, os feudos eram autossuficientes, ou seja, produziam tudo o que precisavam para sobreviver. Quando se fala de autossuficiência, é suprir todas as suas necessidades. Quando as moedas quase não existiam, e quando existia moeda, ela tinha valores diferentes de feudo para feudo. Então, era muito difícil você comercializar com moeda. Normalmente, o comércio se dava através das trocas. Você trocava lá uma saca de milho por uma saca de cevada, ou assim por diante. Mas era difícil. Como é que eu vou determinar quanta saca de milho vale um boi? Então, você presta atenção como é complicado esse comércio através do escambo? Isso só vai mudar lá para o final da Idade Média, mas nesse primeiro momento era muito difícil, era escasso, era o comércio mais local, era uma coisa de troca local, você trocava lá uma roupa, tinha como é que se chama? Alguém que produz, oh meu Deus do céu, me surgiu o nome agora, o artesanato. Tinha lá um artesão que produzia um determinado, uma enxada, ou seja lá o que você precisava, e aí você trocava aquilo que você necessitava por mercadoria, uma vez que o artesão não ia estar lá produzindo, ele não estava no campo produzindo. Então, eu vendia minhas mercadorias em troca de produtos que eu também necessitava. A servidão era a principal força de trabalho, originava no colonato, surgida a partir do século IV, formado de trabalho que os camponeses ficavam com a metade da produção. Então, a economia era difícil, porque se eu recebo em mercadoria, como é que eu vou gerar dinheiro? Basicamente, a economia era agrária, como eu já falei, de subsistência, o comércio era escasso, praticamente, principalmente através do escambo. Opa, só um minuto que eu derrubei aqui as minhas anotações. Através do escambo, troca de mercadoria e serviço, sem fazer uso de dinheiro. Então, eu poderia trocar aquilo que eu produzia por certo serviço prestado por um artesão. Então, a maioria do artesão produzia seus produtos para consumo dos senhores e dos senhores feudais, em bem menor escala para os camponeses, os quais adquiriam através do escambo. Vale destacar que, a partir do século XI, amplia-se a produção artesanal com o avanço do comércio e o uso do dinheiro. Então, já do século XI em diante, começa a surgir aí um pouquinho mais. Então, sociedade de camponeses econômicos sociais, ruralizada, autossuficiente, pouco uso de moeda, comércio reduzido, baixo nível técnico, então a técnica era muito pequena, tudo era feito grotescamente, manualmente, sistema trienal de rotação de cultura, preservação do solo. No sistema trienal de cultura, você dividia a terra em 3, e aí você produzia. Em um ano, você produzia um tipo de comida, de alimento numa terra, no outro ano, você produzia um outro tipo na outra, e uma descansava, não produzia nada. Quando era o ano seguinte, você invertia. A primeira passava a não produzir nada, a segunda você trocava de plantação, e na terceira você plantava outra coisa. Então, eu matei! Mata! Misericórdia, o que está acontecendo? Essa aula aí tá boa, hein? Matar quem, pelo amor de Deus? Ave Maria, Você prestou doido. atenção, porque... Eu tomei, mano. Você Tomei um susto. Você prestou atenção, porque... Tá doido, essa aula é boa demais, doido. Mas o vocês professor, perceberam... Quem era? Infelizmente, eu não vi quem era. Mas, com certeza, se eu mostrar a atividade... Tá gravado. Depois é só voltar um pouquinho e a gente vê. Mas aí, com certeza, quando eu olhar a nota, é aquele que tirou 0, 1 ou 2, ou aquela. Entendeu? Então, Tá jogando FPS no meio da aula, mano. o bobo sou eu.
Então, vamos voltar à aula para não perder a linha. Sentir-se um completamente idiota, saber que é humano e não usa nem 1% da sua cabeça e mal. Salve, Raul. Economia, principais características: agrária, autossuficiente, natural, não visava o lucro, de subsistência, produzir os alimentos do feudo, ou seja, não havia uma ideia de lucro, mesmo porque a igreja proibia o lucro nesse momento. Então, o comércio que existia era pequeno, normalmente praticado por judeus, que viviam nos vilões lá, e a igreja católica proibia o lucro, era considerado pecado. Então, a usúria era pecado. Se a usúria é pecado, você não pode... Não existia o comércio. O comércio que existia era para subsistência, era só para sobreviver. Eu troco o feijão pelo arroz e assim sucessivamente. Não tinha ideia de lucrar. Vou lucrar com as vendas. Isso só vai acontecer com a mudança da mentalidade feudal para o início aí do surgimento da burguesia. A economia feudal baseada na agricultura, as terras aráveis dividiam-se em duas partes, uma do senhor, esta aqui já falei, rodízio para não exaurir o solo, foi adotado um sistema de rodízio de cultura. Como te falei anteriormente, um pedaço da terra ficava sem produzir um ano, para que ela recuperasse a sua força no ano seguinte. Porque se você vai plantando o tempo inteiro, o solo vai ficando cada vez mais escasso. Nós estamos falando de uma época que não havia aí o adubo, que não havia os inseticidas da vida. Hoje, essa escassez do solo é produzir... como se fala? Você compensa quimicamente através dos adubos e dos adubos natural. Nós estamos falando de um período que isso ainda não era conhecido. As manufaturas, indústria da época feudal, eram domésticas, no pátio interno do domínio do senhor feudal, fiava-se, tecia, espremia-se uvas para fazer vinho, executava-se o serviço rudimentares de ferreiro, moía-se os grãos para fazer farinha. Então, a indústria, se é que nós podemos chamar assim, as manufaturas eram bem rudimentar nesse período e, basicamente, para atender às necessidades do feudo. O comércio era pobre, na base da troca, as principais comerciantes eram judeus, a igreja católica dificultava o comércio porque pregava o preço justo, sem lucro, condenava a usúria e a prática de empréstimo de dinheiro a juros. Fatores que impediam o comércio. O feudo produzia aquilo que necessitava, dinheiro pouco mudava de mão, as estradas eram péssimas, mal feitas, estreitas, enlameadas, franquetadas, os salteadores haviam cobrança de pedágio, as moedas variavam de um feudo para outro, transporte era caro, inseguro, a igreja possuía capital, mas estático, inativo, imóvel e improdutivo. Então, era assim que se dava o comércio. E a igreja, na Idade Média, vamos caminhando por finalmente, diziam que antigamente o povo tinha medo da fome, da morte, pois no período da umidade e frio, dificultava o cultivo de grãos e de alimento. E dizia-se que a morte era o início da vida eterna. Era assim que mudou muita coisa nessa questão da igreja. Paraíso, inferno e purgatório. Paraíso era um lugar bonito, claro, tranquilo, sofisticado, sem dor e sem sofrimento. O inferno era da aula de história para o aluno jogar durante a aula. Mas tinha outro tipo de inferno, que era um lugar escuro, dor e com muito sofrimento. Purgatório, intermediário entre o céu e o inferno. Então, dentro da mentalidade feudal, então você vivia para o paraíso, você vivia para a tentativa de uma vida eterna, de uma busca de uma vida eterna, que seria de
de bondade ou de tranquilidade se você fosse para o paraíso. Se você agisse mal, ia para o inferno, estava lascado. E se você é um cara intermediário, você ia para o purgatório, que era um lugar intermediário entre céu e inferno. Você ia sofrer lá um pouquinho no purgatório e depois você ia ascender para o céu. Nesse momento, em algum período, só um minutinho, Jamile, em algum período da Idade Média, a igreja começa a cobrar as indulgências, e entre essas indulgências era a compra de um lugarzinho no paraíso. Quando morria alguém da sua família que você sabia que tinha cometido coisas má, você pagava um valor para a igreja mandar para o purgatório, tirá-lo do purgatório, se caso ele estivesse nele. Pode falar, Jamile. Eu não entendi por que eles tinham medo da morte. Desculpa-me, não entendi a pergunta. Eu não entendi por que eles tinham medo da morte. Por que eles tinham medo da morte? Sim. Se você, olha, era um período onde a questão religiosa era muito forte. Tudo era pecado, tudo era... Então, a certeza para o paraíso era quase inexistente. E o inferno era pregado como um horror. Nesse século fosse para lá. Então, o inferno é um lugar de terror, é um lugar de... Então... Professor, mas tipo assim, eles podiam fazer o inferno na Terra? Não, nesse momento a ideia de inferno Não, era... tô falando assim, inferno na Terra, tipo, tornar a vida do cara uma bosta, tipo, torturar ele, maltratar, tal, assim, podia? Já não era fato eles faziam isso com o tanto de regra que tinha naquela época. Essa a questão. Você ainda tem alguma dúvida? Principalmente para as mulheres, né, professor? Não podia fazer nada. Você não podia fazer nada. Nada. O cara, para um pobre casar, era um sofrimento, porque ele tinha que pagar as taxas da igreja, a taxa do feudo, toda uma questão. Então, você não poderia tcheco na muchaca, nem pensar, fora do casamento era inferno na certa. Você não podia pecar, ou seja, tudo era pecado. Se tudo é pecado, imagina, quem tinha dinheiro comprava um lugarzinho no paraíso. E quem não tinha? Ô, professor, essa imagem representativa aí não tá tão, não, porque esse anjinho não tá com cara de santo, não. Mas representa ali, pelo menos nos quadrinhos, a gente brinca, a ideia de paraíso e inferno, a ideia de que tem sempre, nas nossas decisões, sempre o anjinho bom e o anjinho mau. O anjinho mau que dizendo, haja como tu queres, faça tudo porque é da lei, e o anjinho bom dizendo, calma, olha que o inferno é lugar de sofrimento. Então, professor, eles tinham medo da morte porque praticamente tudo que eles faziam era pecado. Sim, você já estava... A igreja tinha um domínio tão grande e regras tão complicadas, as regras eram tão fortes, que você tinha praticamente certeza que você ia para o inferno. Então, Então, se você for ver, os nobres iam para o inferno de certeza, porque lá tinha os prostíbulos naquela época e eles com certeza iam para lá. E não podia fazer essas coisas antes do casamento. Mas aí você pagava. Quando você confessava lá, quando você tinha que ir confessar, o padre dava uma penitência e normalmente aos nobres dava-lhe o direito de pagar em espécie. Então, grandes ofertas. Quando eu fazia uma oferta à construção de uma catedral, eu estava praticamente comprando a entrada no céu. Então, o inferno, muitas vezes, era para o pobre. Quando um nobre ruim estava para morrer, já no seu leito de morte, por muitas vezes doava tudo que tinha para a igreja em troca da sua salvação. Era osso. Não mudou muita coisa, não, porque tem algumas igrejas que... Mas ainda bem que mudou esse negócio daí hoje em dia, né, professor? Na realidade, isso nunca existiu, foi criado. E algumas religiões, até hoje, isso é assim. Basta você imaginar que tem pessoas que se enchem de bomba e explodem em nome de Alá em troca do paraíso. Então,
Não é uma coisa que está tão distante do nosso tempo. Então, Mas assim, tipo, ele pega e se mata por Allah, tá bom? Mas quem garante que ele vai pro céu? a religião. Entendeu? A religião garante. Dentro dos preceitos do Islã, aqueles mais radicais, eles vão apregoar que aqueles que morrem em nome de Allah, em nome de Deus, matando o infiel, ele tem passagem direta para o paraíso com 7 virgens. Então você imagina lá, dentro de uma sociedade que é muito... A sociedade islâmica hoje, as mais radicais, aqueles que vivem de forma bem rudimentar, ele está muito próximo de nós, dessa época da Idade Média. Então, quando a pessoa ia lutar numa guerra santa, nas cruzadas, ele ia porque ele sabia, ele tinha a carta papal, que era o intermediário entre Deus e o homem, que se ele morresse na guerra, ele herdaria o paraíso diretamente. Ele não passaria nem por julgamento, ele não passaria nem pelo purgatório, ele ia para o paraíso direto. Então, assim, dentro de uma mentalidade da época, você morria em nome de Deus, estava salvo. Então, poxa, qual era a minha melhor opção? Pô, a minha vida de média. Eu já vivo ferrado. E ainda ir para o inferno, então eu vou morrer nas cruzadas, porque pelo menos eu vou para o céu. E no paraíso lá não tem sofrimento, não tem dor, comida à vontade. Então, ó, as imagens que tem até hoje quando fala do paraíso. Aquele lugar, o povo passando a mão no leão, o leão não se volta contra o povo, frutas, árvores dando fruta, todo mundo em paz naquele lugar. Era isso que era vendido. Dentro das religiões islâmicas radicais, o islamismo não é uma coisa só, tem várias interpretações. Então, não pense que todo o islâmico é terrorista. Mas dentro daqueles mais tradicionais, você imagina assim, mais radical. O cara é criado desde pequeno dizendo, olha, Allah é Deus, Maomé é o profeta, todos aqueles que creem em outros deuses são inimigos do Islã, e se caso você morrer em nome na defesa do islamismo, da fé e do profeta Maomé, você vai para o céu. Eu não consigo uma mulher aqui na Terra, porque para você conseguir uma mulher, você tem que pagar, dentro da cultura deles, você tem que pagar o dote. Eu estou ferrado, eu não tenho dinheiro para pagar um dote. Conseguir uma mulher é uma missão quase difícil. Basta você ver que tem homens lá com 5. Quem tem dinheiro, consegue quantas mulheres quer. Quem não tem dinheiro, vende as suas filhas para quem tem dinheiro. Isso nós estamos falando de hoje, da cultura islâmica, que não é muito diferente dessa. Então, eu cresci desde pequeno ouvindo que se eu morrer eu vou para o paraíso e tenho direito lá a 5 virgens, é melhor morrer. É melhor acabar com isso em nome de Allah e garantir minha vida eterna. A vida na Terra, para aqueles que vivem muito, 70, 80 anos. A eternidade é a vida inteira. A eternidade não tem como mensurar. Então, as pessoas, às vezes, preferem cometer atos que, para nós, é absurdo, mas eles foram criados dentro daquela mentalidade. Lembre que esses lugares, muitas vezes, não têm acesso à internet. Você é criado a vida inteira sendo doutrinado, ensinado a isso. Era o que acontecia na época. A igreja, ela tinha todo o poder. Tudo estava na mão dele. Você não sabia ler. A população era analfabeta. Você sabia aquilo que lhe era dito. Então, é muito fácil nós julgarmos hoje. Que absurdo pensar assim. Mas, dentro do contexto, era isso. Então, por que a igreja se torna poderosa? Homens temerosos do inferno, pela vida que tinham levado, doavam-lhe antes de morrer suas terras. Então, você está falando assim, mas os nobres iam para o inferno. Eles sabiam o que tinham cometido. Mas quando estava no leito de morte, doava as terras para a igreja em troca do perdão. Recebia dos reis e dos nobres, vencedores de guerra, doações valiosas. Então, você vencia lá um reino, os espólios de guerra, aquela riqueza que você tomava daquela luta,
você pagava uma parte para a igreja em troca do perdão das atrocidades que você tinha feito, das mortes que você tinha matado, das pessoas que você tinha matado. Não dividiu as terras como fizeram os nobres, procuravam adquirir cada vez mais. Enquanto os nobres doavam terra lá para os vassalos em troca de proteção, disso e daquilo, a igreja não, a igreja cada vez arrecadava mais. Cobrava o dízimo, imposto territorial e outros tributos. Então, a igreja se tornou cada vez mais poderosa dentro desse período. Lembrando, gente, estou tratando de fatores históricos sem atacar a fé de ninguém. Professor, mas isso era a Igreja Católica. Gente, o que se fala da Idade Média não tem nada a ver com a igreja que nós conhecemos, com a igreja lá primitiva de livro de Atos dos Apóstolos. Essa Igreja Católica ela é derivada da Bíblia, lá da igreja primitiva, que surge em Atos dos Apóstolos, e ela vai passar por corrupção, quando ela vai agregar-se ao império, quando ela vai juntar com o império, e dentro desse contexto, aí você vai falar, professor, mas é a religião. A religião é feita por homens. E onde tem homem, tem erro. Então, eu não estou criticando nem a religião A nem B. Eu respeito todas e, ao mesmo tempo, eu falo, gente, entendam que quando se fala das atrocidades da Idade Média, nós estamos falando de uma igreja totalmente corrompida. Que depois nós vamos estudar aí Reforma Protestante e depois a Reforma da Igreja Católica, que aí vocês vão ver por que isso se acontecia. Acontecia porque era uma questão de poder e não uma questão de fé. Os líderes não estavam lá porque acreditavam. Os líderes estavam lá porque queriam poder, queriam riqueza. Hoje em dia, em várias religiões, vocês vão encontrar a mesma coisa. Pessoas boas que acreditam, que têm fé, e pessoas que usam da fé dos outros para enriquecer. Então, assim, a maldade não está na religião A, B ou C. A maldade está no ser humano que faz da religião o que quer. E faz uso de Deus como quer. Ok? Então, deixo bem claro isso, porque depois, às vezes, a pessoa fala, poxa, pelo jeito que o professor ali falou lá, é um ataque à Igreja Católica. Não, a instituição, eu tenho um extremo respeito, mas é aquilo que ela se tornou no período da Idade Média. É disso que eu estou falando. Era a única instituição efetivamente centralizada, com estrutura rígida e hierárquica. Ou seja, nós estamos falando de uma época onde o poder é fragmentado, o poder da igreja não. O poder máximo era o Papa, os bispos eram sujeitos ao Papa, e assim tinha uma hierarquia muito rígida. Por isso exercia o poder espiritual, o poder político e secular, ou temporal. Então, é por isso que ela se torna o que ela se torna. Ela não cuidava só das coisas de Deus, ela cuidava das coisas de Deus, do poder político e das coisas seculares. E aí, cada um fazia uso dela do jeito que queria. Isso daqui eu já falei, de onde vem a riqueza da igreja. Exercia uma grande influência sobre a vida das pessoas, que eram conduzidas pela sua doutrina. A cultura teocêntrica impunha valores e normas criadas, o rebanho que buscava a salvação e a vida eterna. Então, a questão cultural era extremamente controlada pela igreja. Dentro desse período da Idade Média, não se fazia ciência, não se fazia arte, não se fazia nada sem a permissão da igreja. Se uma obra de arte fosse considerada um ataque à Igreja Católica, ela era proibida. Se um livro tivesse algo que a igreja condenasse, ele era proibido. Cultura medieval, simplicidade, rusticidade, igreja tinha o controle dos mosteiros, teocentrismo, Deus no centro de tudo, as universidades e o renascimento comercial, a partir do século XII, a filosofia da Alta Idade Média, Santo Agostinho, filosofia clássica, cristianismo, natureza humana é corrompida, a fé em Deus e a salvação. Então, toda a parte cultural era controlada. Oi? Perdoe-me, não ouvi. Para entrar.
Meu Deus, a aula está acabando. Beleza. Só um minutinho. Pessoal, eu permito a entrada de todos a qualquer momento. Só lembrando para vocês que aqueles que chegam muito tarde, justifique depois aí no privado o porquê, para que eu julgue se vai poder ou não ter presença. Porque a aula já está acabando, ok? Eu não sei o que aconteceu, só depois me justifique, por gentileza, o porquê que chegaram tão tarde assim à aula. Na Baixa Idade Média, Tomás de Aquino, harmonia entre fé e razão, valorização do esforço humano, livre-arbítrio, aí começa a ideia de criar a ideia de livre-arbítrio, o clero orientador moral e espiritual, liberdade de escolha, concepções da igreja, preço justo, condenação da usura. Então, esses são os fatos que vão influenciar toda a Idade Média. O contexto histórico, eu já falei lá no começo, só deixei ele aqui só para a gente lembrar, fim das invasões bárbaras. Então, a partir do século X, acaba as invasões bárbaras, novas técnicas de produção agrícola, moinho hidráulico, entrelagem, peitoral de rotação de cultura, melhoria do clima europeu, crescimento demográfico, ampliação das áreas agricultáveis, desmatamento das florestas silvestres, excedente demográfico de produção. Aqui é o contexto do século X, as mudanças que vão caminhar para o fim do feudalismo. A partir do século X, as inovações na área tecnológica, no emprego da energia, possibilitaram o aumento da produção de alimento. O crescimento populacional transformou o feudalismo europeu. Arado de ferro substitui o arado de madeira. Mais resistente, mais pesado, foi possível arar mais fundo e permitir que o solo mais difícil fosse trabalhado, aumentando assim a quantidade de terra disponível. Usando o cavalo para puxar o arado, com um novo sistema de correias, foi possível utilizar o cavalo mais ágil que o boi, aumentando as áreas cultiváveis. Aprimoramento e difusão dos moinhos acionado por rodas d'água e por cataventos, moendo o trigo com mais rapidez e eficiência. Olha, as coisas vão acontecendo. Eu usava arado de madeira, agora passo a usar arado de ferro. Usava os bois como força motriz, agora uso o cavalo, que é mais ágil. E aí vai aumentando a produtividade, com o aumento da produtividade, aumento populacional, mais comida, mais gente nascendo. Com isso, aqui é o exemplo do arado movido a cavalo. Com isso vai acontecer aí a decadência do feudalismo. Eu não vou entrar nele completamente, só vou dizer os acontecimentos, e na nossa próxima aula aí do quarto bimestre, eu trato com um pouquinho mais de atenção as cruzadas, o renascimento urbano, renascimento comercial e a formação das monarquias nacionais, peste negra, guerra dos 100 anos e guerra das 2 horas na Inglaterra. Isso é assunto para nossa próxima aula como consequência do fim do feudalismo. Apesar da sua decadência no final da Baixa Idade Média, as relações feudal ainda vão existir por um longo tempo. Opa, meu vizinho resolveu trabalhar agora. Ainda não vai existir, ou melhor, no continente europeu. Os resquícios do feudalismo só serão abolidos totalmente em 1789, com a Revolução Francesa de caráter burguês. Então, todo o século XI até o século XVI, século XVII, nós vamos estar aí dentro do feudalismo. No final ali do século XVIII, em 1789, com a Revolução Francesa, aí sim vai se pôr fim ao feudalismo. Por hoje é só. Espero ter atendido. Se houver dúvidas, reclamações e lamúria, esteja à vontade. Alguém quer entrar? Só comunicando a quem entrou agora que a aula acabou. Gente, dúvidas, questões a ser discutida, por favor. Não.
Quem estava jogando, por favor, me chame no privado, ou eu Me chama assisto, também. ou eu assisto o vídeo para ver quem era e aí nós conversamos. Ok? Eu só lamento a atitude, eu acredito que não é de um só. Então, alguns estão brincando, mas eu sei que muitos estão fazendo outras coisas durante a aula. E aí o que acontece, gente? Eu deixo bem claro para vocês. Eu estou tentando. Assim como para vocês não é fácil, para mim também não é. Eu tenho que transformar minha casa em uma sala de aula. Mas nós estamos tentando. Vocês façam disso algo proveitoso ou não. Ok? Então, só para constar, eu lamento a atitude daqueles que estão fazendo outra coisa durante a aula. Alguns até justificável, e outros completamente lamentável. Agradeço a paciência e a participação de todos. Aguardo vocês logo mais às 15 horas na nossa live do livro. Vou fazer uma pequena participação, não é a minha participação hoje, mas vou contribuir principalmente no livro 7, com a questão que eu coloquei na aula passada, se os fins justificam os meios. Um abraço a todos e até a próxima aula, logo mais às 15 horas. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Foi, Tchau, tamo gente. junto. professor. Tchau, pessoal.